Acharam aí, irmãos, Mateus 11, 28? No final nós vamos ter a nossa unção com óleo aqui, amém? Você pode pôr o slide lá para nós, João, por favor? Irmãos, eu trouxe um tema que eu acredito ser propício para nós nesses dias. Está baseado nesse texto de Mateus 11, de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. É claro que eu não vou conseguir falar tudo sobre ele, porque o objetivo com esse tema de hoje, livres de todo jugo, é trazer a consciência que há 3 diferentes tipos de jugo, que eu identifiquei na palavra de Deus. O jugo do pecado, o jugo da lei e o jugo desigual. E que é desejo do Senhor fazer com que todos sejam livres desse jugo. Mateus 11, 28, eu não vou conseguir falar dos 3, talvez 1,5, e olhe lá. Mateus 11, de 28 a 30, mas nas próximas oportunidades que a gente tiver, aqui na quinta-feira, a gente traz, tá bom? A gente dá continuidade nele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos um instante, ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, esta é a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é o nosso sustento, Senhor. Por isso, ó Deus, Pai, eu peço a Ti que ela renove a nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de uma forma que a gente possa praticar a Tua vontade e proclamar a Tua verdade. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é conhecido como convite universal. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de muitas coisas, mas alguns não sabem que, na verdade, eles estão sofrendo as consequências do pecado. Nós vamos ver aqui uma lista com algumas das possíveis características deste cansaço e sobrecarga. O que será que pode trazer sobrecarga e cansaço? Olha só, não sei se vai dar para todo mundo ler, espero que dê. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de terem 2 vidas, uma em casa e outra fora dela, uma na igreja e outra fora, uma no trabalho e outra fora do trabalho. Muitas pessoas estão cansadas de mentirem para agradar as pessoas, agradar os outros, agradar um grupo, mentir para esconder, mentir para ser aceito. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de viverem na promiscuidade, na fornicação, no esconde-esconde do adultério. É uma lista extensa, eu não vou detalhar esses pontos, não. Quero apenas ler esses pontos. Das angústias e das tristezas, fruto de suas más escolhas. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de lutarem com suas próprias forças. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de serem autoconfiantes, e eu quero acrescentar que não está ali, autossuficientes. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de priorizarem o trabalho, priorizar sentimentos, emoções no lugar do Senhor. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas do bombardeio de pensamentos malignos, inveja, homicídios, violência, vingança. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de rancores e sentimentos, que é a falta de perdão. Muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de muitas outras coisas, e como está escrito ali, não caberiam nós citá-las todas elas aqui, hoje.
Nós vemos que as pessoas hoje estão, tudo é demais hoje, informação é demais, o tempo é pouco, ou seja, a pressa é grande, a correria é grande, tudo é demais. Mas, por trás de tudo isso, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, e isso é triste, porque muitas delas estão vivendo assim, sem saber, que é o problema da cegueira. É o problema da cegueira. Muitas pessoas estão cegas no entendimento para compreender que grande parte dessa sobrecarga, consequentemente do cansaço que elas vivem, tem origem ou é consequência do pecado. As pessoas estão vivendo dessa maneira, cansadas e sobrecarregadas, mas não conseguem perceber que muito desse cansaço e dessa sobrecarga é consequência do pecado ou tem origem no pecado. E assim elas vão vivendo. Aqueles que são rancorosos ou têm algum tipo de ressentimento, acham que o tempo vai curar as coisas e não liberam perdão. Não tem jeito, irmãos. Não é tempo que cura as feridas. É o perdão mesmo, não tem para onde escapar. Então, são muitas situações que, se nós formos detalhar aqui, nós vamos pegar o restante da semana inteiro. Nós não podemos, amém? Mas está claro, eu acredito que você consegue perceber isso. Se não estiver vivendo dessa maneira, glória a Deus por isso. Mas, se estiver, não se preocupa não, tem solução. A boa notícia diante de tudo isso, ou a boa nova diante de tudo isso, é que Jesus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode dizer, vinde a mim, porque Ele é a fonte, o refrigério, é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a fonte do refrigério, Ele é a fonte do nosso descanso, do descanso para a alma que está escravizada pelo pecado. E o que é melhor disso tudo é que Jesus mesmo está tomando a iniciativa desse encontro, convidando todos a irem até Ele. Olha que coisa maravilhosa. Apesar das pessoas estarem cegas, não entenderem que estão vivendo dessa maneira, Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está tomando a iniciativa, convidando as pessoas. Autoridade de Cristo. Autoridade de Cristo. Por que Jesus tem autoridade para fazer o convite? Quando nós olhamos um pouquinho antes do texto, nós vamos ver que Jesus está dizendo que Ele é a manifestação do Pai. É Ele quem revela o Pai. A última frase do versículo 27 diz o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus Cristo, Ele é a revelação do Pai. Por isso Ele tem essa autoridade e Ele pode ser também a fonte de todas as bênçãos. Por que que Ele tem autoridade para convidar? Porque Ele é o Senhor do sábado. Para quem não sabe, o sábado é o descanso judaico. E no texto Ele diz assim, e achareis descanso para as vossas almas. Mas deixa eu falar uma coisa que é diferente aí, esses descansos são diferentes. O descanso judaico, o descanso do sábado, é físico, é para o homem. Vê que Jesus diz, Deus criou o sábado para o homem, é humano, é o descanso também da terra, mas não significa descanso da alma. Jesus é o descanso da alma. Jesus, Ele é o descanso da alma. Então, por isso, Jesus também é autoridade para oferecer o verdadeiro descanso. Irmão, você pode tirar férias de 1 ano, se você quiser. Se o seu descanso não for Jesus, não adianta 1 ano, não. Você pode ir para o Caribe, você pode ir para Dubai, você pode viajar o mundo 1 ano inteirinho, fazendo safari, entendeu? Dormindo numa rede. Se Jesus não for o teu descanso, de nada disso adianta.
De nada disso adianta. Você vai viver com uma alma, com uma mente perturbada. Ali apareceu um slide ali fazendo uma pergunta, isso vale para cristão? Nós vamos ver mais para frente isso daí. Mas o que eu quero destacar é Lamentações 1, verso 14. Lamentações 1, verso 14. O jugo das minhas transgressões, está aqui no telão, ó. Lamentações 1, verso 14. Presta atenção nessa declaração, irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas Lamentações foi escrito por Jeremias. Foi escrito depois que Deus falou para ele parar de interceder por Israel. Aí ele começou a chorar. Aliás, ele estava chorando por Israel. Deus falou, para de chorar. Aí ele escreveu Lamentações, para lamentar sobre a circunstância, a consequência do pecado do povo. Aí diz assim, ó, o jugo das minhas transgressões. Jeremias mesmo não tinha cometido transgressão, mas ele está aqui no lugar de Israel, falando como povo, falando como, entre aspas, igreja. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram ao meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Isto é, a Babilônia. Então, nós vemos aqui que o convite de Jesus é para te fazer livre do jugo do pecado. O primeiro jugo que o Senhor quer livrar da vida das pessoas é o pecado. Este jugo é terrível, irmãos, é o principal deles. Porque, como foi dito, muitos problemas vividos pelas pessoas têm como origem ou como consequência o jugo do pecado. Mas a boa notícia é que você não precisa mais carregar esse jugo, se não quiser. Porque, veja, Jesus convida, mas você vai se quiser. Não é assim o convite? A tentação é um convite para pecar, você vai se você quiser. Jesus também está convidando, vinde a mim, e não está obrigando. Ei, miserável, vem, estou te mandando. Ele está te convidando, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é um convite. Convite de Jesus é para livrar do jugo do pecado. É o principal e o mais terrível, porque o salário do pecado é a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então a consequência do pecado, o salário do pecado, toda ação tem reação. Existe algo que quebra o jugo do pecado, algo muito poderoso. Sabe o que é? O perdão liberado na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Então, ali, Jesus demonstrou o seu amor e liberou sobre nós o seu perdão. Há perdão para você. Talvez você tenha lido aquela lista e falar assim, rapaz, eu me vejo ali só em um. Mas tem alguém que vai falar assim, rapaz, eu me vejo ali nos 5 daquela lista ali. Mas vai ter alguém que vai dizer assim, rapaz, eu me vejo em todas, não tem problema. É até mais. Há perdão para você, se você quiser. Se você quiser. Então, se você está aqui entre nós nessa noite, entende que esse convite é para você, não perca seu tempo. Não espere por amanhã. É hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Jesus é a fonte desse descanso. Por mais difícil que seja esse mundo, porque ao mesmo tempo ele não nos enganou. Ele disse, nesse mundo passareis por aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E uma vez que você começa a andar com Jesus, tem uma promessa sobre sua vida. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará contigo, depois que você aceitar esse convite. Chama minha atenção isso aqui, vinde a mim todos.
Isso vale para cristãos? Irmãos, a gente não pode ignorar que existem cristãos que estão cansados e sobrecarregados. Uma coisa é estar carregado, outra coisa é estar sobrecarregado. Eu trabalhei na balança, como balanceiro de uma empresa. E a gente sabe, né? O senhor dirige caminhão, né? Quando dá excesso, tem motorista que gosta do excesso, porque gera uma graninha a mais, né? No frete. Resulta no frete uma graninha a mais. Mas isso pode ter consequências muito ruins para ele, caso seja pego, multa, para o caminhão, que pode danificar uma suspensão, estourar um pneu, ou mesmo essa carga se romper e perder. Então, há perigos, existem consequências sobre isso. Então, sobrecarga nunca é bom. Tudo que é demais não é bom, né? Coca-Cola é bom, mas demais não é bom. Esse dia eu estava falando, eu prefiro aquelas pessoas que espiritualizam tudo do que aqueles que não espiritualizam nada e estão morrendo na fé aí, ó. Entendeu? Porque é ignorar os desígnios de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu estou entrando em outro assunto que é lá na frente, já na terceira parte do negócio. Mas vamos lá. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não roubar, matar e destruir. Porque a alegoria lá é da ovelha. Se ele roubar a ovelha antes de matar, o que a ovelha faz? Bé! Chamou a atenção de todo mundo. Então, primeiro ele mata, rouba e destrói. Ele tira a voz dela, poder de orar, de clamar, de gritar, de pedir socorro. Mata a fé, mata a esperança nela. Porque a esperança em si nunca morre, a fé em si nunca morre, o amor em si nunca morre, mas mata na pessoa, tira da pessoa. Aí ele rouba, tira do aprisco. Você não vê mais a pessoa na igreja, na comunhão. E aí ele destrói. Mas esse destruir não é matar, não, irmão, não é tirar a vida da pessoa. É envergonhá-la para que tudo aquilo que ela fez de bom caia por terra. Tudo aquilo que ela fez em Cristo caia por terra. Destruir, na verdade, é a obra que ela fez em Cristo. Aí vem as consequências. Família, por aí vai, né, irmãos? Então temos que cuidar. Olha só, esse jugo não é literal, esse jugo é espiritual. E a quebra desse jugo se manifesta na consciência em fé. Hebreus 10, versículo 1 até o versículo 4, e do versículo 19 até o verso 23, Paulo nos mostra a respeito dessa questão da consciência em fé. Lá diz o seguinte, Hebreus 10, de 1 a 4, diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Presta atenção, na lei judaica, ano após ano, eram oferecidos sacrifícios pelos pecados. Verso 2, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Verso 19 ao verso 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, acheguemo-nos, atendamos esse convite com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração ou a mente purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então veja, há uma consciência aqui, há uma consciência.
Porque às vezes as pessoas ficam esperando algo externo acontecer, mas não, acontece aqui, ó, na renovação da nossa mente, na nossa alma, na nossa consciência. A graça vence o domínio do pecado. Romanos 6, de 12 a 14. Romanos capítulo 6, de 12 a 14. Romanos capítulo 6, de 12 a 14. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, de 12 a 14. Preste atenção, que legal. Porque o pecado, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, não governe. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos entender isso aqui, irmãos? Porque às vezes algumas pessoas não entendem direitinho, mas a gente precisa entender. Todos nós estamos sujeitos a pecar, certo? Amém? Amém. Todos nós estamos sujeitos. E o cristão, ele precisa saber fazer uso da graça de Deus para que o pecado não tenha domínio sobre ele. O que é esse fazer uso? É ter um entendimento correto sobre a graça de Deus. Porque muitos pensam que a graça de Deus é só para salvação. Fui salvo pela graça de Deus. Não. Ela é para o nosso caminhar. É graça sobre graça. É assim que o texto diz lá no capítulo 1 de João. Graça sobre graça, até que alcancemos a plenitude daquele que nos chamou. Graça sobre graça. Então vamos lá, é para o nosso caminhar. Por quê? Irmãos, nós quando nos convertemos, nós somos perdoados dos nossos pecados. Entre nós o nosso passado está a cruz de Cristo, mas no caminhar nós estaremos sujeitos ao pecado. E aí agora? A gente está no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Se a gente pecar, a gente morre igual o sacerdote? Não morre. Por causa de quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da... Nós não morremos, mas nós não podemos viver do mesmo jeito. E aí a graça nos traz uma oportunidade de arrependimento e de confessarmos os nossos pecados e abandoná-los. Então nós precisamos entender que a graça é para o nosso caminhar com Cristo e compreendê-la, não no sentido de nos acomodarmos, porque quem verdadeiramente experimentou da graça não vai querer pecar. Porque quando a gente fala de experimentar da graça, a gente está falando de conhecer o amor de Deus. Presta atenção, o pastor cantou a música aqui para a pastora, linda, homenageou, tal. Por quê? Porque está na lei escrito que ele tem que fazer isso? Não, porque ele ama e ele vai e faz isso. Você não serve o seu marido e não serve a sua esposa porque tem uma lei dizendo que você tem que servir. Você serve porque você ama, porque ele te conquistou. O amor dele te conquistou. O amor dela te conquistou. E você faz porque ama. E você não faz para ser amado. Você é amado, por isso você faz. A perspectiva é diferente. Isso precisa estar bem claro no nosso coração. Senão a gente não caminha. Senão a gente não progride. Ninguém vai fazer mais nada para Jesus, porque nunca vai se achar digno de fazer. Ninguém vai nem sequer orar, porque não vai se sentir digno de orar. Vai sempre se sentir acusado. E esse é o papel do diabo. Esse é o papel do diabo. Então é preciso a gente entender essa perspectiva de uma forma correta para a gente caminhar. Aí sim, irmãos, a gente vai progredir, porque é sem medo. A lei, ela avulta o pecado e te traz medo, porque se você errar, tu é fulminado, mano. A graça diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se eu pequei, se eu transgredi a lei, eu contrato um advogado de defesa, Jesus. E o que eu faço para o advogado? O que todo acusado faz diante do seu advogado de defesa? O que ele tem que fazer, irmãos? Com fé, tudo. Matei,
esquartejei a criatura, fiz desse jeito assim, fiz com faca de mesa, tirei dedo por dedo. Detalhe, você tem que contar tudo, confessar. Está arrependido? Pai, juiz, pai, advogado, juiz. Pai, eu morri por ele. Quanto que é a fiança dele? É o sangue, filho, eu já derramei, está pago. Livre? Livre, livre. Está livre, filho. Perdoado. Agora as consequências aí na terra, não posso te livrar, mas posso dar descanso para a sua alma. Entenderam, irmãos? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, olha só, a graça na vida do cristão não lhe traz isenção. Antes, ela é uma condição para você vencer o pecado, de modo que ele não reine, não governe na sua vida, não te domine. Eu costumo dizer que a guerra espiritual é uma guerra de argumentos, como num tribunal. Daí a importância de você crer corretamente, porque se você crer corretamente, você vai agir corretamente. Mas não apenas isso, de ser simples no ato de crer. Crer, irmão. Crer na palavra, que nem o pastor apresentou para nós a irmã Helenice na quinta-feira passada. Coisa simples. Sumiu minha vaca, sumiu meu caderninho de clientes. Oi, mas ela acreditou que se orasse Deus ia fazer. Acreditou no quê? Na oração. Coisa simples. Coisa simples. Meu irmão, não sei se você tem uma unha encravada, Deus cura também. Deus cura também, eu acredito. Então, Deus faz, Deus é o mesmo, independente de nós. Independente de nós. Então, olha só, a simplicidade no crer tem a ver com o coração, com a pessoa ter um coração ensinável, tratável e submisso. Ensinável, capaz, disposto em aprender. Tratável, ou seja, que é maleável, que está disposto a mudar. E submisso, antes de tudo, submisso. E quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, faz um compromisso comigo. Irmãos, entenda, isso é uma troca de jugo, não é tirar o jugo, é trocar o jugo. Não é tirar o fardo, é trocar o fardo. Ele diz, larga seu compromisso aí, carnal, mundano, com Satanás, vem aqui comigo. Qual é a diferença? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas tem jugo, que é o serviço. É aquele troço ali, ó, na época. Aquilo é da época. Que botava em 2 bois, ou 2 jumentos, ou 2 cavalos, não sei. E outra coisa, outro detalhe. Não ignorar os desígnios de Satanás. Em 2 Coríntios 2, verso 11, a parte B, o final da frase usa essa expressão. E ela está relacionada ao quê? À comunhão, a pedir perdão uns para os outros. E Paulo diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, Paulo falando ali de reconciliação com os irmãos, de perdão. E ele diz assim, para que Satanás não alcance a vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, isso é saber fazer uso da graça ao seu favor. Porque se olhar aqui, você merece o resultado disso tudo? Não, então isso é favor de Deus. Não crer corretamente abre portas para que o diabo, com mentiras e acusações, lute contra a sua consciência. Então, o que ele faz? Ele começa a colocar descrédito na verdade da palavra de Deus. Foi assim desde o Éden. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim? Aí a Eva disse o quê? Não ele disse para não comer da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e acrescentou. O que ela acrescentou? O desejo dela, nem tocareis. Aí o que o diabo fez? Colocou descrédito à palavra de Deus na mente dela. Lançou a semente da mentira, da soberba. Falou para ela o seguinte, não,
Deus, na verdade, Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Poxa, ser igual a Deus, não vou tocar só não, vou comer esse trem. Foi o que foi feito, né? E aqui estamos nós, querendo nos vingar de Adão e Eva. Não, mentira. Não. Ele mentiu, ele colocou em descrédito a palavra de Deus, usando argumentos. Veja, a batalha espiritual, ela é uma batalha de argumentos, por isso que você tem que crer corretamente. Para crer corretamente, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque a fé vem pela pregação da palavra, ouvir e ouvir a palavra. Entenderam? Então, crer corretamente é importante para as nossas vidas. O diabo, ele continua fazendo a mesma coisa de sempre, tentando matar, roubar e destruir. É assim que ele faz, lançando descrédito na palavra de Deus. Está vendo, ó, tu está com vontade de beber de novo, ó, esse negócio de aceitar Jesus aí não funciona não, Gilson. Aí tu aí com vontade de pecar de novo. E começa a colocar descrédito na palavra. Está vendo, ó, imposição de mão, negócio de óleo, isso aí, não. Sai fora, sai daí, Gilson. Começa a colocar descrédito na palavra de Deus. E aí, por isso, esses gabinetes do pastor e da pastora aí, Jesus, misericórdia. E muita gente chega cansada e sobrecarregada. Aí que a gente fala, vai para Jesus, né, pastor? Vai para Jesus. A gente começa a apontar caminhos em Cristo. Contra o veneno da mentira do diabo, a palavra de Deus é o antídoto. Ou seja, se você confessou o seu pecado, o sangue lhe purificou. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Indo para o final, você precisa se posicionar e não aceitar esse jugo sobre a sua vida. O sangue é sua carta de alforria. Você é livre em Cristo Jesus. Se você já tem o sangue de Jesus sobre sua vida, você é livre. O Senhor te comprou. Antes mesmo de você aceitar Jesus, você já foi comprado. Você sabia disso? O preço foi pago. Você só precisava aceitar isso aí, para desfrutar disso. Senhor, eu reconheço o seu sacrifício pela minha vida, eu entrego minha vida. É isso que precisava, você foi comprado. Apocalipse 5 diz isso, que Jesus comprou para si homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituiu reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você foi comprado por Jesus. Talvez alguém pergunte, como isso é possível? O que eu preciso fazer? Jesus disse, além de vinde a mim, Ele disse também, e adicional, e aprendei de mim. O que Jesus falou em outras palavras? Seja meu discípulo. Coloque seu pescocinho debaixo do meu jugo. Não existe aprendizado se não houver submissão. Não existe aprendizado, irmãos, se não houver discipulado. Venha ser meu discípulo, é isso que Jesus diz para quem? Para os 12, para os fariseus, para todos os que vierem a Ele, para todos os que creem. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Feche seus olhos um instante, coloque sua vida diante de Deus, a fonte de todas as bênçãos, a fonte do verdadeiro alívio, a fonte do verdadeiro ensino, a fonte do verdadeiro discipulado que é Jesus, te convida. Vinde a mim, vinde a mim. Não importa se você ainda não conhece Jesus ou se você já conhece Jesus há algum tempo. Vá para Jesus. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração, Senhor, que o teu sangue limpe o nosso coração, a nossa consciência. Nossa vida está em tuas mãos. Revela-te, Senhor, ó Deus, ó Pai, a cada coração, cada vida. Senhor, ó Deus, quantas pessoas cansadas, sobrecarregadas. Alguns até sem perceber, sem entender, meu Deus,
que estão vivendo isso como consequência do pecado, ou consequência de suas más escolhas, de suas más decisões, ou de decisões feitas fora da vontade do Senhor, da direção do Senhor. Mas nós cremos, Deus, nós cremos que o verdadeiro descanso está em Ti. O verdadeiro descanso para as nossas almas está em Ti. E nós nos dispomos, ó Deus, esta noite a aprender de Ti, Senhor, que és manso, Tu és humilde de coração, e há descanso em Ti para as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra em nossas vidas. E que o Senhor, ó Deus, tenha encontrado aqui corações férteis, onde a Tua palavra, Senhor, ó Deus, que foi semeada, venha frutificar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Irmãos, chamar o pastor para prepararmos para a unção, amém? Glória a Deus. Guarda isso, ó. Guarda isso. O vinde a mim é um convite, não é uma imposição. E tem muita gente recusando esse convite. E a consequência de recusar um convite de ser de Jesus é que você não tem diante do Pai um advogado. Preste atenção. Jesus é o único que pode interceder, defender a gente diante de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Imagine comigo, Marilene, vou usar você como exemplo. Imagine você transgrediu, cometeu um pecado, mas você sabe que você tem diante do Pai um advogado. E esse advogado carrega no seu corpo toda a prova que precisa para te liberar diante do juiz. Imagine nós cometendo um pecado e confessando esse pecado, e Jesus chegando diante de Deus: Pai, libera ela. Que prova que você tem, filho? Aí Jesus mostra as marcas, está aqui, ó. Chega um pouquinho as suas vestes assim de lado e mostra: olha aqui, Pai, a marca. Presta atenção. Jesus não é só nosso advogado. Jesus é a única prova que nós temos que pode nos livrar do inferno. Jesus é a única prova que pode nos livrar do inferno. E sabe o que mais faz nós, como homens de Deus, líderes, pastores, chorarmos? É que tem muita gente recusando a graça. Tem muita gente abrindo mão da graça. Tem muita gente recusando o convite. Tem muita gente que está abrindo mão do advogado para continuar cometendo os seus crimes. E o que é pior, tem muitos achando que não precisam desse advogado. Vou repetir: Jesus é o único que pode nos defender diante do juiz dos juízes, Deus, porque Ele é a prova viva do que Ele fez por nós. Quando o diabo chega para acusar você, recorra ao seu advogado. Quando o diabo chegar diante de você e falar: ei,
Você fez isso daqui, ó, mas você já se arrependeu. Como o pastor ministrou, a sua consciência já está bem diante de Deus, porque você já confessou e já abandonou. Fala para ele: o meu advogado tem as provas que eu preciso para me libertar. São os sinais nas suas mãos, são as cicatrizes nas suas costas, são as cicatrizes na sua testa daquela coroa de espinhos. Não abra mão da graça, meu irmão. Não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. É o único que pode te defender por uma vida eterna com Deus. E é aquele que vai estar diante do Pai dizendo: entra, benditos de meu Pai. Eu defendi vocês tão bem que eu ganhei a sua causa. Eu ganhei a sua causa. Rebacas derebai o macas tuai shekabas. Vei macas turiabas. Toda culpa caia por terra agora em nome de Jesus. Toda culpa agora caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás estava usando para acusar, tudo aquilo que Satanás estava usando para te humilhar, caia por terra agora em nome de Jesus. É o advogado dos advogados que está falando. Rabalá, soricarabá, subicás. Eba, choricás, é aquele que tem todas as provas da sua inocência. Reba, chobicás, derabacás, dos tubarás. É aquele que tem todas as provas da sua inocência. Ribará, soma, sabacada, rebacobarás. Receba o jugo de Jesus, o fardo de Jesus. Troque nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fique aonde você está, nós vamos até você ungir você, amém? Fique onde você está. Pastor Fabiano, Pastor Flávio. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por interceder por nós. Obrigado por nos dar um jugo suave, um jugo leve. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por remover de nós toda acusação que cabia a nós. Obrigado, Jesus, por remover da nossa vida, Pai, tudo aquilo que nos levava para a morte eterna. Obrigado, Senhor, por ter suportado tudo o que suportou por cada um de nós, e ainda hoje intercede diante de Deus por cada um de nós. Obrigado, Senhor, que jamais possamos, ó Deus, imaginar sair da Tua presença, que jamais isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Continue derramando da Tua graça, do Teu amor sobre nós, sobre nossa casa, sobre a nossa família. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance todos aqueles
que estão ao nosso redor, que pertencem ao nosso sangue, à nossa família, os nossos familiares. Que a tua graça através de nós alcance os nossos amigos, toda a nossa parentela, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal e dai-nos uma noite de descanso abençoado na tua presença. Obrigado, Jesus.